Tá na dúvida se vale mesmo a pena aprender C# em 2024? Então fica aí que eu te explico. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia se vale mesmo a pena aprender C# em 2024. Eu vi bastante vídeos falando sobre o tema, então eu considerei importante fazer um vídeo sobre isso. Então vamos direto para os pontos que a gente vai abordar nesse vídeo para até o final dele você conseguir dar seu veredito se vale ou não a pena para você aprender C#. Eu separei alguns tópicos para a gente fazer esse julgamento. Então o primeiro é, onde eu posso aplicar o conhecimento de C#? O segundo é, qual a demanda dessa linguagem? E em razão da segunda, a terceira, qual a atual oferta dessa linguagem? E por fim, quais as características essenciais dela? Então antes da gente começar, eu queria pedir desculpa pelo atraso desse vídeo. Infelizmente, quando eu fui gravar, eu acabei pegando dengue, então eu fiquei uns 5 dias mal. Daí depois desses 5 dias, quando eu já tinha me recuperado, eu acabei gravando 1h30 por aí de vídeo bruto e eu acabei perdendo a gravação. Daí eu fui lá e tentei regravar. Gravei mais 20 minutos, perdi mais 20 minutos. Então essa daqui já é a terceira vez que eu tô tentando gravar. Bom, aqui pelo esforço de sair esse vídeo, eu queria pedir que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e claro, deixe o like. Então vamos para o conteúdo. Então primeiro, onde eu posso aplicar o conhecimento de C#? Se a gente for no Google e pesquisar .NET Microsoft, a gente vai cair no link no site oficial do .NET. Então a gente clica aqui na primeira. Então só para esclarecer, .NET é uma plataforma na qual o C# está inserido, na qual é a linguagem principal, entendeu? Bom, então se a gente rolar aqui para baixo, a gente vai ter essa parte aqui, construa com .NET. Nela a gente vai ver desenvolvimento web, ou seja, com o .NET, que é a plataforma no qual o C# está inserido, a gente vai encontrar o framework Blazor. Com o Blazor, a gente consegue criar aplicativos com componentes reutilizáveis. É bem interessante a ideia. Com o .NET também, a gente pode criar aplicativos mobile, que é para celular, tablet, até desktop, que seria para computadores. Então, dentro do .NET, a gente vai encontrar um framework que é o .NET MAUI, que é multiplataforma alguma coisa. Tradução para isso. Inclusive, eu posso ver aqui, eu acho que tá. Multiplataform App UI. Então, com esse framework, a gente consegue criar aplicativos para Linux, Windows, macOS, iOS, Android. Então, com o .NET a gente também consegue criar APIs de back-end, e são APIs rápidas, porque C# é uma linguagem de eficiência, e ao mesmo tempo que ela tem eficiência, é de fácil desenvolvimento, não tem assim uma sintaxe difícil. E também com o .NET você vai conseguir usar a arquitetura de software de microserviços, que vem sendo aprovada entre os devs. Com C# a gente também, eu poderia citar aqui o desenvolvimento de inteligências artificiais com o ML.NET, que é uma biblioteca muito interessante para você fazer IAs de predição. Quando a gente fala de Machine Learning é mais fácil, a gente consegue usar essa biblioteca. Quando a gente fala de Deep Learning, daí você já precisa ter um conhecimento mais avançado, porque é um pouco difícil você criar uma biblioteca para isso. Mas é possível sim você criar uma IA tipo ChatGPT com .NET. Além do uso de C# para criar inteligências artificiais, a gente também pode usar C# para a criação de games. Então, para exemplificar isso, uma das principais engines de jogos do mercado atual, que seria a Unity, ela utiliza o C#. Tanto porque é uma linguagem fácil de desenvolver, então é fácil também de corrigir bugs, e também é eficiente. E eu também poderia citar diversos outros fatores, diversos outros tipos de projetos que a gente pode criar com C#, mas por enquanto eu vou falar só esses. Então, se a gente for aqui para baixo, nessa parte aqui, a gente vai ter o Tente com C#. Então aqui a gente vai ter três abas de códigos bem simples. O que eu queria deixar aqui frisar seria essa parte aqui do link. É muito interessante que muitas das funções de JavaScript a gente pode encontrar aqui. Por exemplo, no JavaScript a gente tem uma função chamada map. Aqui a gente pode encontrar como for each,
ele vai basicamente executar uma função, no caso de escrever na tela, escreva uma linha no console, passando por cada elemento do vetor names. Então eu queria deixar só isso daqui como uma observação. Então agora a gente vai ver o segundo tópico, que é qual a atual demanda dessa linguagem. Então aqui no Google a gente pode pesquisar TOB, que seria basicamente o site onde estão os índices de rating das linguagens. Então a gente desce aqui um pouquinho, a gente pode perceber que o C#, ele inclusive está ganhando de JavaScript, que é uma linguagem que sim, tem muito rating. Ele está perdendo para Python, que acabou explodindo agora com o uso das inteligências artificiais. Inclusive, se a gente ver aqui clicar nele, a gente pode ver o índice. Então, a gente pode ver aqui que ele só subiu na última década. C# também está perdendo para C, afinal, C é insuperável em eficiência, a não ser Assembly, né? C++ também está no mesmo caminho. São duas linguagens antecedentes a C#. Se você se perguntar o porquê que tem um C, é porque é o seguinte: a primeira linguagem C, ela foi ali basicamente o pai. Daí vieram com C++. Esse mais vem de incrementação na programação. Então, se a gente pesquisar aqui em incremento e decremento, incremento em C aqui. Então a gente pode ver que quando a gente vai adicionar 1 a uma variável, a gente usa o mais. Então significa isso. Quando a gente fala C++, seria a versão posterior à versão do C. E quando a gente fala em C#, se você percebeu, o C# ele é basicamente 2 mais, um em cima do outro. Ó. Você pode ver um mais aqui. São 4 mais, então seria a versão posterior à posterior do C. E claro, isso é só uma curiosidade, não importa. E também C# está atrás de Java. Java acabou saindo da terceira posição em 2023 para a quarta, então isso indica que ele está caindo no ranking. Então agora no terceiro tópico a gente vai tratar sobre a atual oferta do C# no mercado. Então se a gente der aqui uma xeretada no LinkedIn, a gente vai encontrar várias vagas de desenvolvedor .NET. Então se a gente for analisar, devido à versatilidade do C#, ou seja, funciona em basicamente todo que é lugar, e também devido à sua eficiência tanto de produção quanto de execução do software, a gente vai encontrar salários bem acima da média. Só que aí você também tem que cuidar. Muitas das vezes você vai encontrar vagas para home office. Home office nem sempre vai ser a melhor opção, porque pensa, você vai ter que fornecer os seus próprios equipamentos, o seu ambiente de trabalho vai ser tua casa, então você vai ter que fornecer talvez um assento confortável que na tua empresa tu teria gratuitamente. Então agora a gente vai tratar do tópico 4, o tópico final, que seriam quais as características essenciais dessa linguagem. Bom, então a primeira coisa que eu queria citar seria a sintaxe simples e limpa. Com C# a gente consegue encontrar agrupamentos de classes, ou seja, namespaces. Então o segundo fator, a segunda característica do C# é que ele é de tipagem estática. A gente também usa o termo fortemente tipada. Isso significa que na declaração de uma variável em C# a gente vai precisar esclarecer o tipo. Isso pode ocorrer de uma forma manual, através de um esclarecimento explícito, ou também de forma implícita, automática. A gente usa a palavra-chave var. E tipagem estática é bom ou ruim? É bom. Por quê? Porque diferentemente de linguagens como Python, o C# ele vai facilitar a correção de bugs relacionados a transformações de números para strings ou etc. E agora a terceira característica, fator, que seria C# ser orientado a objetos. Isso não é uma exclusividade C#, muitas linguagens têm essa característica, mas eu só queria especificar aqui para você não sair desse vídeo pensando outra coisa. E agora o quarto fator, característica que agora sim eu acho muito fundamental de C# seria o gerenciamento automático de memória. Também tem o garbage collector, o coletor de lixo. Então você, durante o desenvolvimento de C#, você não vai precisar se preocupar com o que é o RIP, a não ser que você esteja estudando alguma coisa assim relacionada a diferenças de struct e classes, mas isso dá um conteúdo mais avançado. Tirando nesses casos, você não vai precisar saber o que é memória static, você não vai precisar saber o que é memória RIP nem static. E isso daí facilita muito o desenvolvimento.
É muito bom para quem está iniciando na programação e não sabe, não faz mínima ideia do que é isso. E agora, por último, eu vou te explicar como que funciona o processo de compilação de um projeto em C#. Então, primeiramente, a gente tem que entender como é que começa. A gente começa com o source code. O que é o source code? O que define ele? O código-fonte ou source code, ele é tudo aquilo que você escreve. Então, toda classe que você escrever vai estar no source code, tudo aquilo que é namespace, objeto, tudo isso é o source code. Tudo isso, no momento da compilação, através do C# Compiler, que seria o CSC, vai pegar esse source code e vai transformar, ou seja, compilar ele em uma linguagem intermediária. Você vai encontrar a linguagem intermediária pelo termo CIL e também pelo termo IL, que seria Common Intermediate Language ou só Intermediate Language. A gente também vai encontrar o termo bytecode, que também é usado em outras linguagens. E esse bytecode ele pode ser manifesto através de um arquivo .exe ou um arquivo .dll. O que é? O .exe ele significa que é um executável, ou seja, é como se fosse a parte principal. E o .dll seriam as bibliotecas de classe desse programa. Então, depois de você compilar o teu source code para o bytecode, a gente vai recompilar ele pro machine code. Como? A gente vai pegar o bytecode e através do que a gente chama de Common Language Runtime ou também .NET Runtime, que vem instalado quando você baixa o .NET, a gente vai pegar esse bytecode e vai compilar ele novamente para o machine code, ou seja, o código de máquina do teu computador. Então, se você usar, por exemplo, um sistema de Windows 10 ou também se muda, se é 64 bits ou 32 bits a arquitetura, vai tudo ser medido nessa hora, se é isso ou se é aquilo. Então, por isso que o C# ele é multiplataforma, justamente por isso. Você tem um bytecode e você pode compilar esse bytecode para vários tipos de máquina. Você pode pegar o machine code, o bytecode e compilar para o machine code de um Linux e para um macOS independente. Se ficou alguma dúvida, é só me falar aqui nos comentários, eu fico muito feliz em te ajudar. Se inscreva no meu canal, falou!